Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de recomendar para você um livro que tenho lido e que está entrando na grade de livros a serem lidos pelos nossos líderes. E é um livro muito sugestivo porque fala como aplicar o texto que nós vamos estudar hoje, tá? É um livro da Edições Vida Nova. E não sei se você consegue ver daí, mas o título do livro é Ame Aqueles que Te Enlouquecem. Tem gente que te enlouquece nessa igreja? Eu sei que tem, porque eu sou um deles, certamente. São 8 verdades para promover a unidade na sua igreja. São capítulos muito práticos. Assim, ele fala aquilo que a gente gostaria que alguém falasse, mas às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar. Deixa eu só dizer para vocês alguns dos capítulos aqui, dos títulos dos capítulos. Por exemplo, capítulo 1 ele fala, por que Deus colocou pessoas difíceis na minha igreja? Ele vai falar sobre isso. Depois ele vai falar como posso amar aquelas pessoas esquisitas que me enlouquecem. Capítulo 3, e se eu não quiser amá-las? E se eu simplesmente ignorá-las? Não, ele vai falar sobre isso. Nós não estaríamos melhor sem elas? Tendo uma igreja com as pessoas que nós escolhemos, ele vai falar sobre isso também. Como ser amigo dessas pessoas? Porque se eu entendi que devo amá-las, terei de ser amigo delas. Como posso perdoar de verdade essas pessoas? Como posso parar de julgar e parar de desprezar essas pessoas? Como posso amar aquelas pessoas quando elas estão erradas? Gostou? Recomendo a leitura. Deus tem me batido com a palavra e as reflexões do Jamie Dunlap, não sei se é assim que fala, mas eu recomendo a leitura. É um livro muito prático de como conviver com pessoas que nos enlouquecem. E a igreja é isso aí, desde o começo, tá? Ele vai mostrar que é desde o início. Os próprios 12 apóstolos não se davam muito bem. Jesus era o elo que os unia e continua sendo até hoje. Não é verdade? Amém? Ok, dito isso, vamos para o nosso texto. Filipenses, capítulo 2. A nível de introdução, leremos os versículos 1 a 4. Nós vamos até o 11, se Deus permitir. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Pai de graça e misericórdia, estamos diante de Tua santa palavra e carecemos da condução de Teu Santo Espírito para compreendê-la, crê-la e praticá-la. Te pedimos que o Senhor nos conduza aos pés de Teu Santo Filho Jesus. E nele encontremos redenção, transformação e encorajamento para cumprirmos aquilo que acabamos de ler. Assim oramos no nome de Cristo. Amém. Bom, você lembra aquele cântico Corpo e Família? Tem um trecho da letra que é uma das coisas mais difíceis de cantar. Somos corpo, assim bem ajustados. Isso aí é Bíblia, né? Uma família sem qualquer falsidade. Como é difícil cantar isso, não é? A nossa tendência natural, pós-queda, é como aquele povo que tentou construir a Torre de Babel, lembra? Tem um autor que chama que é a Síndrome de Babel. Nós queremos subir e tomar o lugar de Deus, e queremos que as pessoas nos sirvam.
queremos que as pessoas se submetam ao nosso pensamento, às nossas preferências. Isso é natural, isso acontece dentro de casa, quando temos irmãos e mesmo quando não temos filhos únicos. E assim é a vida. Nós vamos crescendo assim, querendo que as coisas sejam do nosso jeito. O problema é quando a gente encontra o outro, né? Porque o outro pensa igualzinho. E assim é o mundo. Aí a gente vem na igreja e acha que vai encontrar um povo diferente. E, para nossa surpresa, são pessoas assim também, redimidas por Cristo, mas que continuam com a síndrome de Babel, querendo ser Deus. Essa é uma luta constante. E a pergunta é como que a gente lida com isso? São tantas divisões de igrejas, né? Não sei se você já ouviu falar disso, é sempre muito traumático quando isso acontece. Nós temos competição dentro da igreja, competição entre irmãos, competição entre irmãs, quem faz o bolo de fubá mais gostoso, quem tem a receita melhor. E não é só isso, isso é uma coisa pequena, vai para tantas outras áreas. Sem contar pastores, né, que fazem do ministério pastoral como uma carreira. Ele começa pequeno e ele vai subindo degraus até talvez chegar numa mega igreja e ganhar um mega salário. Acho que não era assim que a igreja deveria ser tratada. Eu acho que você concorda também, não é? Bom, no capítulo 1 de Filipenses, Paulo que está preso, o contexto é aquele que Rafael ali apresentou para nós no domingo passado, à noite. Eu não estava aqui, mas estou acompanhando de lá. Paulo preso, escrevendo as cartas da prisão. E ele escreve a carta aos Filipenses, motivado por uma oferta que eles mandaram para ele. Ele está preso, o Império Romano não dava pensão presidiário. Então, assim, se você não tivesse alguém que trouxesse comida para você, roupa, você passava fome, frio. E os filipenses se preocupavam com Paulo, mas é curioso porque eles eram, de todas as igrejas do Novo Testamento, talvez a igreja mais pobre de todas. Corinto era muito rica, a igreja naquela cidade. Mas a igreja em Filipos não, e a igreja em Filipos começou, assim, totalmente diferente do que Paulo planejava fazer. Você lembra, em Atos 15, finalzinho do capítulo, ele briga com Barnabé, lembra disso? E aí um vai para um lado, outro para o outro, e aí Paulo então traz para si Timóteo, ele está em companhia de Silas também. No capítulo 16, ele quer ir para um lado, ele quer ir lá para a região da Índia, e o Espírito não deixa, lembra disso? Ele fica rodeando, e o Espírito de Jesus não deixa, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só sabe que numa noite, ele está incomodado com tudo aquilo, aparece para ele um homem macedônio, era onde ficava Filipos, nessa região, lá na Europa, começo da Europa. E esse homem macedônio diz, passe a Macedônia e nos ajude. Paulo conclui, quando acorda, de que deviam ir para a Macedônia. E ele vai. Chegando lá, não tem sinagoga na cidade de Filipos. Paulo ia primeiro nas sinagogas. É assim que ele começava os trabalhos. Porque se um líder da sinagoga se convertesse, ele já tem um pastor. O homem vai fazer as conexões que Paulo fez. Vai ser muito mais fácil que ele pregue o Antigo Testamento à luz da obra do Messias. Mas Paulo não encontra uma sinagoga. Então ele observa e ele percebe que todo sábado de manhã algumas mulheres vão até o rio, fora da cidade. E eles julgavam que havia ali uma reunião de oração. E realmente havia. E essas mulheres estavam, num sábado, bem provavelmente buscando o Deus de Israel. Não tem uma sinagoga, mas tem pessoas interessadas em Deus. Então eles chegam e apresentam o Deus de Israel. E a sua salvação na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E o próprio Senhor abre os olhos de Lídia, que era talvez a principal líder daquele movimento, uma mulher rica, uma mulher comerciante, que vendia tecidos, vestidos, que tinha vindo exatamente daquela região para onde Deus não deixou que Paulo fosse. Ela estava estabelecida em Filipos, e ali Jesus abre os olhos dela, ela passa a crer em Jesus, é batizada, ela e sua casa. Tem uma igreja na casa dela agora. Mas eles continuam as reuniões no rio. No caminho, todos os dias, uma jovem possessa por um espírito maligno, que dava muito lucro aos seus senhores, ela era escrava. Uma cartomante, poderíamos dizer assim. Ela previa o futuro, ou pelo menos dizia que previa. E os seus senhores ganhavam muito dinheiro com isso. E ela diz, olha, são servos do Deus Altíssimo, todos os dias, gritando, seguindo Paulo e Silas enquanto iam evangelizar. Chegou uma hora que Paulo não aguentou mais, porque também, não que isso fosse mentira, mas
o povo estava acostumado com as obras das trevas daquela jovem. E agora ela está confirmando o ministério de Paulo. Ele não quer participação, não quer que as coisas sejam misturadas. Ele expulsa o demônio daquela jovem, e ela é liberta em Cristo. Mas os seus senhores não gostam nada, fazem uma bagunça na cidade, prendem Paulo e Silas, sob a acusação de que eles estão fazendo arruaça. Na verdade não faziam, eles não queriam confusão. Paulo e Silas são flagelados, chicoteados pelos guardas romanos e torturados pelo carcereiro, porque quando eles são entregues ao carcereiro, a ordem é: guarde eles com segurança, amanhã a gente vai ver o que vai fazer com eles. O carcereiro é um ex-militar do Império Romano. Se ele está em Filipos, quer dizer que ele não cresceu muito nas patentes, ele viu muito sangue, é um homem cruel, mas não tinha espaço para ele em Roma. Então, o que Roma fazia com soldados de segunda categoria? Mandava para suas colônias, e mandou lá para Filipos. Então, esse homem está lá, imagina, ser carcereiro do Império Romano. Eu preguei esse texto lá em Roraima, e tinha 3 carcereiros na audiência, né? Eles falaram: pastor, eu sou diferente desse cara aí. E esse cara torturou Paulo e Silas, prendeu eles no tronco, e por volta da meia-noite eles estão praguejando, amaldiçoando. É isso que eles estão fazendo? Eles estão louvando a Deus, orando e louvando a Deus. Deus manda um terremoto, todas as prisões, as cadeias se soltam, as portas das prisões, as correntes. Os prisioneiros não fogem, eles ficam ali, porque encontraram algo mais importante do que sua liberdade. Encontraram o evangelho na boca de Paulo e Silas. O carcereiro ia se matar, porque ele imaginou que os prisioneiros tinham fugido. Paulo percebe que ele ia se matar e diz: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. O carcereiro percebe que estão lá e clama para Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? Eu quero isso também. E eles falam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Isso é para você e para sua família. E é exatamente isso que acontece. Naquela madrugada, aquele homem nasce de novo. Ele os leva para sua casa, cuida de suas feridas. Ele mudou. Eles provavelmente participam da ceia, comem com aquela família, a família também é batizada. E depois Paulo volta para a prisão, os magistrados querem soltá-lo. E você lembra dessa história, né? Ele fala: não, eu sou cidadão romano, eles têm que vir aqui pedir perdão para mim. E eles vêm, e aí Paulo vai embora. Por que Paulo fez isso? Porque ele não queria que aquela igreja sofresse. Se Paulo sai pela porta dos fundos, vai parecer que a igreja está fazendo uma coisa ilegal. Então agora ele tem uma palavra romana de que não é ilícito o que eles estão fazendo. Paulo passa na igreja, na casa de Lídia, encoraja os irmãos. Paulo, assim, é extraordinário. Ele está torturado, machucado, todo ferido, sem dormir, e é ele que encoraja a igreja, ele que anima a igreja, e depois ele vai embora. Foi assim que começou a igreja em Filipos. E essa igreja muito pobre sempre participou do seu sustento, mandando ofertas, porque era grata pelo ministério de Paulo. Mas essa igreja é uma igreja composta de pessoas diferentes. Você tem Lídia, da mais alta classe social. Você tem uma escrava, que não tinha nada, ela era escrava. A única coisa que ela fazia era ser possuída por um espírito, e agora está livre. E você tem um carcereiro, que antes era um homem muito cruel, e está aprendendo a seguir a Jesus. Você tem a família desse povo, e possivelmente outras pessoas que se converteram. Uma igreja assim, inesperada. Quem pensaria numa igreja assim, né? Você quer plantar a igreja, você não vai atrás de Lídia, uma escrava e um carcereiro. Você vai atrás dos melhores pastores e seminaristas que você encontrar. Mas é assim que Deus faz as coisas. Ele pode usar os melhores, mas normalmente usa os mais improváveis. E usou. Começou a igreja em Filipos, mas tinha um problema: como esse povo vai viver junto? Eles não estão acostumados a viverem juntos. Por isso, Paulo, quando escreve essa carta, ele está agradecendo pela generosidade deles, mas está preocupado com a vida de comunhão dessa igreja. No capítulo 1, ele tratou de explicar sobre os seus sofrimentos. Olha, não julguem que porque eu estou preso, que a palavra de Deus também está presa. Não julguem que porque estou preso por causa de Cristo, porque eu estou anunciando o Evangelho, que significa que o Evangelho não tenha poder. É exatamente por isso que eu estou preso. Porque Deus está cumprindo a sua obra através da minha prisão. Eu estou aqui preso e todos os dias tem um soldado da guarda pretoriana, a guarda, assim, eu diria assim, o BOPE de César. Né? Assim, são os seguranças particulares do imperador, da família imperial.
E eles estão aqui, cada dia eu estou amarrado com um deles. E o que vocês acham que eu faço com ele? Fico falando sobre como foi o jogo do Corinthians? Não, eu falo do quê? Do Evangelho. E até a guarda pretoriana está ouvindo do Evangelho. Então até as minhas cadeias estão contribuindo para o avanço do Evangelho. O meu sofrimento está contribuindo com o avanço do Evangelho. E ele diz, e vocês também são chamados a sofrer. Espera aí. Quer dizer, Paulo, que a gente deve sair de onde está e ir por esse mundo, plantando igrejas e sendo preso, torturado? Essa é a missão de todos os crentes? Ele fala, não. O final do capítulo 1, Paulo diz, olha o versículo 29. Porque vocês receberam a graça, não só de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Versículo 30, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuam a ter. Vocês receberam uma graça, na verdade, uma graça dividida em duas partes. Primeira, crer em Jesus. Isso é uma graça, é um privilégio. Você não merecia crer em Jesus, não é verdade? Foi um presente imerecido, não foi? Mas tem um segundo presente que muita gente quer desprezar, e quer, não, esse eu não quero ouvir. Você também recebeu, não só o privilégio de crer, mas de sofrer. Mas que coisa esquisita, não? Crer em Jesus não é o fim de todos os meus problemas? Agora a minha vitória tem sabor de mel? Não é assim? Que história é essa de sofrimento? Pois é, Paulo está dizendo, eu fui chamado a sofrer, mas eu não sou o único, vocês também. A pergunta que se faz agora é, que tipo de sofrimento nós temos? Paulo não está falando de doença, de morte, não está falando de tristezas dessa vida. Ele está falando de algo além dessas coisas, além dos sofrimentos normais da vida. Fomos chamados a um sofrimento extra, um plus. Você sabia disso? Que sofrimento é esse? Olha o que ele diz no capítulo 2. Portanto, ele está fazendo uma conclusão ao chamado daquela igreja a sofrer pelo Evangelho. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, em outras palavras, existe. Tudo isso vocês receberam. Vocês receberam o que pode ser chamado de inventário espiritual. Os 4 Cs. Vocês receberam isso. Se vocês receberam exortação em Cristo, vocês foram encorajados por Cristo, quando creram no Evangelho, têm sido continuamente socorridos por Cristo. Vocês foram consolados, existe consolação de amor, existe comunhão do Espírito, vocês compartilham do Evangelho, todos vocês, existem entranhados afetos, diz a Almeida, Revista Atualizada, o amor que vem daqui de dentro. A palavra que Paulo usa aqui para afeto, é a mesma palavra para se referir às vísceras. Na nossa cultura, coração muitas vezes é interpretado aqui, né? Quando está apaixonado por alguém, aqui o negócio a gente sente, né? Coisa da nossa cabeça. O coração, na verdade, está aqui, tá? O nosso coração está aqui. Mas a gente sente aqui, não é? Mas também a gente sente como que borboletas no estômago, não é? Dá até dor de barriga às vezes, quando a gente está ansioso, nervoso, não é? O povo de Deus, ao longo da história, entendia coração não aqui, mas aqui. Aqui. E ele diz, há entranhados afetos em vocês. Vocês têm borboletas no estômago, quando pensam em Cristo. Quando pensam no sacrifício dele, não é assim? Não é? As nossas emoções, nós estávamos cantando ao Senhor. No canto congregacional, as nossas emoções são elevadas. E Paulo diz, vocês têm tudo isso, não tem? Então, olha o imperativo no versículo 2. Então, completem a minha alegria. Em outras palavras, eu estou feliz. Estou feliz porque vocês mandaram uma oferta, estou feliz porque a igreja está bem, mas eu posso ficar mais feliz ainda. O meu gozo pode ser preenchido um pouco mais. É como se Paulo estivesse com uma taça, e ele diz, está cheia, mas dá para transbordar. Dá para ficar mais feliz ainda. Como nós deixaríamos Paulo feliz se fôssemos os filipenses? Como deixaríamos nosso pastor feliz? Como deixaríamos o supremo pastor feliz? Olha o que Paulo diz. Tendo, primeiro, o mesmo modo de pensar.
Ele vai falar sobre esse modo de pensar daqui a pouco, no versículo 5. Segundo, tendo o mesmo amor. E a palavra aqui é aquela palavra ágape, de se sacrificar em benefício de alguém que não merece. Tenham o mesmo amor e sejam unidos de alma e mente. Paulo está se referindo a tudo aquilo que vocês são por dentro. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: sejam unidos. Espera aí, Paulo, mas nós somos pessoas diferentes. Nós temos personalidades diferentes. Será que Paulo está querendo que todo mundo seja igual? Ele. Sejam todos igual a Paulo. Ou sejam todos igual ao pastor José Hilário. Pode começar a deixar a barba crescer, então. Tem igreja que é assim, né? O pastor principal, o pregador principal, o pessoal acaba imitando ele, o jeitão dele, até de se vestir. Não, unidade na igreja não é uniformidade, todo mundo igualzinho. Não é como uma linha de produção em que sai os robozinhos ali, né, naquela linha. Não. Unidade é harmonia de propósito. É uma igreja que tem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo pensamento a respeito das coisas mais importantes. É uma resposta lógica a tudo que nós já recebemos. Se temos todas as coisas do versículo 1, então é assim que deveríamos reagir. A desunião para uma igreja que foi abençoada por Cristo é uma contradição. Uma igreja dividida é uma contradição. A alegria de um pastor, como Paulo diz, é a unidade, é a unidade do rebanho. E aqui está o alvo de todo presbítero, ver uma igreja unida. Como é bom receber notícias do povo de Deus, quando o povo de Deus está vivendo unido. Isso não significa ausência de problemas, mas quando os problemas surgem, eles confessam, eles perdoam e continuam. Essa é a vida cristã. No dia do pastor, ou no meu aniversário, o pessoal às vezes dá algum lembrete, né, algum presente. E eu sempre digo: o melhor presente que você pode dar para o seu pastor é obedecer a Jesus e viver em união, unidade com a sua igreja. Porque você não vai dar muito trabalho para o pastor. O trabalho do pastor deve ser conduzir o rebanho, mas às vezes o rebanho está dividido, você tem que segurar aqui, aí a ovelha vai e morde o braço do pastor, aí a outra morde aqui também. E aí o pastor tem que colocar aquela camiseta da amizade, né? Da fraternidade que pais colocam no filho, naquela camiseta larga, e coloca os dois dentro da mesma camiseta. Aprenda a conviver junto aí. Quem colocou essa camiseta em nós, queridos, não é o pastor, não. Foi o próprio Deus, é o Espírito Santo nos une. Não dá para fugir dessa camiseta, não. Eu vou para outra igreja. Vai encontrar o mesmo perfil. Pecadores, regenerados, em busca da santificação. Bom, Paulo, então, chama eles à unidade. Essa é a primeira parte do texto. A convocação à unidade. Aí, você vê a prática nos versículos 3 e 4. Versículo 3, e versículo 4, Paulo faz dois contrastes, se você reparar. No versículo 3 ele começa falando: não façam isso, mas façam aquilo. Versículo 4 ele faz a mesma coisa: não façam isso, mas façam aquilo. Primeiro contraste, versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vanglória. Não façam as coisas, a palavra interesse, ou a expressão interesse pessoal é a tradução de uma palavrinha grega só, que traz a ideia de partidarismo. Ela foi usada naquela época para se referir à propaganda eleitoral. Não façam na igreja as coisas pensando em ganhar votos, pensando em assumir cargos, pensando em fazer política. Na igreja não se faz política. Seja política eleitoral, seja política relacional. Não façam nada por política, por politicagem. Eu vou fazer aqui, mas depois vou receber ali. Eu vou adquirir créditos aqui para depois ter o voto da pessoa ali. Isso não é a busca pela unidade. Não façam isso. Também não façam por vanglória, e a palavra aqui é muito legal, porque vanglória é a junção de duas palavrinhas gregas. A primeira é glória, que é honra ou exaltação. Mas a segunda palavrinha é a palavra kenos, grega, que significa algo vazio, algo vão. Então é como se Paulo estivesse dizendo:
Não façam nada para terem a glória, o aplauso das pessoas, porque isso é vão. Isso é inútil. Não tem substância eterna, não serve para nada. Que legal, você ganhou o aplauso das pessoas. E aí? É isso que importa no final das contas? Ou é o teu pai que vem em secreto e que em secreto te recompensa? Não façam as coisas para receber aplauso. O ego é o maior inimigo da comunhão de uma igreja. Se tem algo que deve ser combatido com todas as forças nessa igreja, queridos, não é o diabo. Nós nunca fomos chamados no Novo Testamento para sair atrás do diabo, para brigar com ele. Ele vem atrás da gente. A gente só tem que se proteger. Mas se tem um inimigo que a gente tem que combater com todas as nossas forças, não é Satanás, é você mesmo. É o nosso eu. Porque o nosso eu é a maior armadilha dentro de uma igreja. Não façam nada em busca de si. Mas, Paulo diz o contraste, mas, versículo 3, por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. No mundo greco-romano, em que Paulo está escrevendo esse texto, humildade não era virtude, era fraqueza. Humildade, assim, ninguém ganhava uma guerra com humildade. Ninguém ganhava uma batalha com humildade. Nenhum imperador governava com humildade. Ele tinha que ser orgulhoso, prepotente, arrogante. E Paulo diz, na igreja Deus inverteu o mundo. Na verdade, o mundo é que estava invertido. Na igreja Deus restabeleceu as coisas. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai falar sobre quem nós somos, a partir do versículo 5. Mas eu já posso adiantar. Se nós entendermos quem nós somos, a humildade vai ser natural em nosso coração. Certa vez, C.S. Lewis, escrevendo Cristianismo Puro e Simples, um livro que vale a pena ler, ele disse assim, quando você sabe que está diante de uma pessoa humilde, porque tem gente que fala, né, eu sou tão humilde. Já falou, já não é, meu. Porque não é você que reconhece você é humilde, são os outros. Aí como é que você sabe que você estava com alguém humilde? Não é aquela pessoa que disse, eu sou humilde, eu abro mão das coisas e tal. Não, você não estava diante de uma pessoa humilde, estava diante de uma pessoa extremamente arrogante e orgulhosa. Você sabe que estava diante de alguém humilde, não é só porque essa pessoa pensou menos de si, ou se depreciou. Você sabe que estava diante de uma pessoa humilde, quando você sai daquela conversa pensando assim, como essa pessoa se preocupa comigo? Ela não falou de si. Ela estava interessada nas minhas lutas, nos meus pedidos de oração. Essa pessoa não se exaltou, ela queria saber da minha vida, para se preocupar comigo. Aí você está diante de alguém humilde. Não é alguém que pensa menos sobre si, mas é alguém que esquece de si e que olha para o outro. É isso que Paulo está dizendo. Considere o outro superior a si mesmo. Não é fingir que o outro é mais inteligente do que ele é. Não, reconheça que ele não é tão inteligente assim. Mas olhe para essa pessoa e se preocupe mais com ela do que com você. É isso o que é viver em humildade. Isso nos leva a parar de ver a igreja com os olhos do consumismo, né? Hoje em dia as pessoas olham para uma igreja e falam assim, para se tornarem parte de uma igreja, o que ela tem para me oferecer? Você já ouviu frases assim? Talvez não ouviu assim com essa cara de pau, né? Mas como é que é o ministério infantil lá? Como é que é o louvor? Quanto tempo dura a pregação? Tem cantina? O prédio, as condições são boas? No final das contas, o que você está procurando? Está procurando satisfação. A pergunta não deveria ser, o que essa igreja tem para me oferecer? A pergunta deveria ser, o que eu posso oferecer? Como eu posso contribuir com a obra de Deus nesse lugar? É claro, a gente vai, no final das contas, tomar uma decisão por preferências, principalmente teológicas. Mas o espírito deve ser esse, como eu posso contribuir? Não o que eu tenho a ganhar aqui. Isso é a vida de humildade, considerar o outro superior a si mesmo. O segundo contraste está no versículo 4, ele diz, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, não olhe só para si, não olhe para o próprio ventre. Mas, qual que é o contraste, o oposto? Mas também, e essa palavrinha é muito importante, Paulo não está dizendo para você parar de cuidar de você mesmo. Ele diz, continue, porque você tem que continuar tomando banho, passando perfume, tá?
comendo, dormindo bem, trabalhando. Você tem que continuar fazendo as coisas, cuidando da sua vida. Mas, versículo 4 diz, também olhe para os interesses dos outros. Não se esqueça daqueles que estão próximos. A palavra outros aqui é a tradução de uma palavrinha grega muito legal, porque diz respeito àquele que está próximo, mas que também é diferente de você. E nós temos uma palavrinha, eu gosto muito dela e acho que você também gosta. Não tenha em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos esquisitos. Essa palavra também pode ser traduzida assim no nosso tempo. Tem muita gente esquisita na igreja, não tem? O lugar para Deus reunir gente esquisita é a igreja. Não é verdade? Aí você está pensando, eu não sou esquisito. Se olha no espelho. Nós somos esquisitos, nós somos estranhos, nós somos assim. Pois é, tem um monte de gente esquisita ao seu redor, mas você também é uma pessoa esquisita, estranha. E o chamado de Deus é, eu salvei todos vocês. Então aprenda a conviver um com o outro. Não pensa só em você, mas pensa no esquisito do seu lado. Pensa no diferente. Tem gente que diz assim, mas ninguém se preocupa comigo nessa igreja. Ninguém me visita, ninguém me liga. Já ouviu frase assim? Já falou frase assim? Normalmente, quem chega nesse ponto é marca do pecado que está no coração. Porque se chega ao ponto de dizer isso, é porque está distante da vida de comunhão de uma igreja. Por quê? Porque está olhando para a igreja como alguém que deve servi-la. Normalmente, quando alguém me diz assim, algo assim, a minha resposta é, ok, me perdoa, se essas coisas que você falou estão presentes e eu sou parte, eu peço perdão. Mas, quantas pessoas você visitou? Por quantas pessoas você tem orado? Quantas pessoas você buscou contato? Você está buscando se inteirar da vida de comunhão da sua igreja? A resposta normalmente é ninguém, não, nunca. Eu nem sabia que as pessoas precisam de ajuda. E é você aí querendo um abraço, mas é só você que é abraçado? Volta para o começo do texto. Você não é Deus, você não é o principal na igreja, mas você é querido, e Deus quer que você esteja junto com o povo dele. Para que a gente mude, algo precisa mudar. Porque a nossa tendência natural é fazer o oposto do que esse texto diz, não é? É o oposto. Como que a gente muda? Porque a gente sabe disso aqui. Assim, você, se tiver um ano de igreja, você já sabe, o mínimo, se você leu da Bíblia, você sabe que tem que aprender a viver em comunhão com a igreja. Não é? Sim ou não? Como que a gente muda? Alguma coisa tem que mudar, senão a gente não vai conseguir cumprir esse texto. É sobre isso que Paulo fala a partir do versículo 5, a segunda parte da nossa mensagem. Paulo vai apresentar o exemplo a ser seguido e o resultado disso. Olha os versículos 5 até 8, a gente vai em partes aqui. 5 a 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. No versículo 5 você vê uma ordem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. A mesma palavrinha que ele usou lá no versículo 2. Tenham o mesmo modo de pensar. Talvez na sua Bíblia não esteja traduzido assim. Esteja traduzido, tem o mesmo sentimento. Quem tem uma versão assim? Tem o mesmo sentimento. Quem tem uma outra tradução? Tem a mesma atitude. Atitude. Espera aí, tem alguma coisa esquisita aqui. Por quê? Como é possível que Paulo esteja falando a mesma coisa e os tradutores colocaram sentimento e atitude? Não é possível, sentimento é diferente de atitude, né? Aí vem a Nova Almeida atualizada e coloca o mesmo modo de pensar. É uma terceira opção. Sentimento, modo de pensar e atitude. Qual que é a melhor tradução? Bom, para os tradutores era a que eles colocaram.
Mas olha, o trabalho deles não era fácil, porque a palavra que Paulo usa aqui, ô palavrinha difícil de traduzir, era uma palavra que foi muito utilizada por Aristóteles, aquele filósofo grego antigo. Aristóteles usava essa palavrinha muito, e Paulo se utiliza dessa palavra, mas para aplicar no contexto da igreja. A tradução daqui não é só sentimento, envolve sentimento. Não é só atitude, envolve atitude sim. Por isso que a Nova Almeida Atualizada traduz como modo de pensar. É o mais próximo que você pode chegar do que significava essa palavra. Vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira visual. A palavra grega que Paulo usa é frônesis. Não confunda com fronha, tá? De cama. Frônesis. Vamos falar junto? Frônesis. O que é frônesis? Frônesis significa 3 coisas. Você saber o que deve fazer. Você sabe o que é certo. E como a gente sabe o que é certo? Quando vai para a palavra, não é? Eu já sei que eu devo buscar a unidade. Esse é o primeiro lado da frônesis. Eu sei o que eu devo fazer. Aí eu vou para o terceiro. Daqui a pouco eu falo do segundo. O terceiro é você faz o que você deve fazer. Então, primeiro, eu li a Bíblia e eu descobri o que Deus quer de mim. Isso só não é frônesis, é só informação. Para ser frônesis, eu preciso praticar aquilo que eu descobri na palavra. Mas só saber e praticar também não é frônesis. Porque alguém pode praticar a palavra por falsidade. Eu vou fazer porque senão eu vou me excluir dessa igreja. Eu vou fazer porque senão vai pegar mal. Eu vou fazer porque, olha, os crentes têm que fazer essas coisas. Já teve a triste experiência de você dar uma ordem para o seu filho ou para a sua filha, e ele nitidamente está cumprindo o que você mandou, mas aqui dentro ele não queria estar fazendo aquilo? É como se ele estivesse fazendo, eu estou lavando a louça, mas aqui dentro eu não queria estar lavando a louça, eu quero que você saiba disso. Isso não é frônesis. E muitas vezes na igreja é isso que a gente faz, né? Eu não queria servir essa igreja, eu não queria estar convivendo com esse povo, mas eu faço porque o Senhor manda. Isso não é frônesis, e isso não é a busca pela unidade. Está faltando um terceiro elemento que é crucial. Eu sei o que devo fazer, e eu faço o que eu devo fazer, mas para que isso aconteça, eu preciso querer fazer isso. Esse é o terceiro elemento do frônesis. Eu tenho que querer. Como é que eu mudo o meu querer? Porque eu posso simplesmente fazer o que a Bíblia manda, mas querer não é muito assim a minha praia. Como é que eu mudo o meu querer? Olhando para Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia o que tinha que fazer, fez o que tinha que fazer, mas Ele quis fazer. O que foi que Jesus quis fazer e por isso fez? A partir do versículo 8, o apóstolo Paulo apresenta a doutrina da kenosis. Kenosis é a palavra grega traduzida por esvaziamento. É isso que Paulo fala no versículo 7, ele se esvaziou. O que é o esvaziamento de Cristo? É a auto-humilhação de Cristo. Essa humilhação de Cristo consistiu em 3 degraus. Ele desceu 3 degraus. O primeiro degrau está no versículo 6. Ele abriu mão da prerrogativa divina. Paulo diz, mesmo existindo na forma de Deus, em outras palavras, Jesus é da mesma essência que o Pai e que o Espírito. Mas mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que deve ser retido a qualquer custo. Ele não se apegou a isso. Ele não pensou só em si. Esse é um dos mistérios mais profundos da Bíblia, tá? Não acho que eu vou resolvê-lo aqui. Jesus Cristo é da mesma forma, é igual a Deus, mas abriu mão das suas prerrogativas divinas. Em outras palavras, Jesus já era Deus, mas ele abriu mão de agir como Deus. O ministério de Jesus na terra foi empoderado, se é que eu poderia usar essa palavra, pelo Espírito Santo. É por isso que nós não temos livros inspirados por Deus da infância de Jesus. Tem alguns livros que falam sobre a infância de Jesus, que ele fazia milagre, que ele ficava brigando com as pessoas. Imagina jogar futebol com Jesus, né? Ele chuta a bola para cá, ele acerta o gol aqui. Ele poderia ter usado os seus poderes divinos, mas não fez. E o texto está dizendo, ele escolheu não usar. Ele escolheu nascer vulnerável como um bebezinho,
crescer como uma criança, podendo pegar um resfriado. Ele escolheu. E ele só tinha poder a partir do dia em que, ou passou a utilizar poder divino, a partir do dia em que ele se apresenta a João Batista no deserto para ser batizado. E quando ele é batizado, o que acontece naquele dia? Os céus se abrem, vem uma voz: esse é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. E o Espírito desce como pomba sobre Jesus. Todo rei em Israel era ungido para se tornar rei. Aconteceu com Saul, aconteceu com Davi, com todos os outros reis. O ungido do Senhor, o Messias, foi ungido não com óleo, mas foi ungido pelo Espírito, naquele dia. A partir dali, Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino, a curar, a operar milagres e tantas outras maravilhas. Ele escolheu abrir mão. Ele poderia ter utilizado, mas ele escolheu depender do Espírito. É por isso que ele orava tanto. É por isso que ele tinha madrugadas de oração, porque ele precisava do Espírito para operar a sua obra. Jesus fez isso. A pergunta é: por que ele fez isso? Por pessoas que não mereciam. Eu e você. Já parou para pensar nisso? Agora, Paulo diz para a gente imitar Jesus. Aí você diz: tá bom, vou imitá-lo. Mas como, se você nunca foi Deus e nunca será? Só Ele foi Deus, ou melhor, e só Ele poderia ter feito o que fez. Como é que eu imito Jesus? Bom, você imita a partir dos próximos passos, não esse aqui, porque Deus, só Ele poderia fazer isso, abrir mão disso. Segundo degrau que Jesus assumiu para se esvaziar, versículo 7, assumiu a forma de servo. O texto diz: ao invés de se aproveitar do posto de Deus, versículo 7, Cristo se esvaziou. Ele se anulou, ele abriu mão, ele se privou de si mesmo. E perceba o versículo 7, que forma Jesus assumiu para se humilhar? Assumindo a forma de, o que diz o texto? De servo, doulos, é a palavra grega aqui. Servo era o posto mais baixo na hierarquia romana. Ele, o rei e senhor do universo, se fez escravo. Agostinho de Hipona dizia: ele permaneceu sendo o que era, mas assumiu o que ele não era. Ele não era escravo, ele era senhor. Pare para pensar nisso com mais calma. E aí você ainda tem dúvida se alguém te ama nesse mundo? Você tem dúvida se alguém se preocupa com você, se alguém se importa com você, mesmo que o pastor não tenha te ligado, mesmo que o membro não tenha batido na porta para te dar um abraço? Você tem dúvida se alguém te ama? Olha para o que Jesus fez por você. Ele abriu mão de si. O Senhor do universo tomou a forma de servo, de escravo. Será que não basta o próprio Deus te amar dessa forma? Não basta o próprio Senhor do universo? Será que não vale a pena render a sua vida a Ele, amá-lo? Detalhe, como é a forma de servo? O versículo 7 diz: ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos ibagianos, aos membros da Igreja Batista no Jardim Imperial, aos seres humanos. Olha que loucura. Para se tornar servo, Jesus precisou se tornar homem. Para se humilhar, Ele teve de se tornar o que nós somos. Sabe o que isso significa? Que se você quiser imitar a Jesus, sabendo o que deve fazer, fazendo e querendo, você tem que primeiro lembrar: eu já sou humilhado. Eu não tenho que me humilhar. Não, você não entendeu. Se você acha que você tem que se humilhar, você não entendeu o que a Bíblia fala sobre nós. Nós já somos humilhados. Jesus se humilhou assumindo a forma de seres humilhados. O pó. Não é assim que nós somos? Num dia forte, cheio de vigor, no outro dia num leito de hospital, o dinheiro não serve para nada, o conhecimento não serve para nada. Nós somos pó. Nós somos como aquela folha que cai da árvore, que seca e o vento leva. É isso que nós já somos humilhados. E a chave para buscar a unidade na igreja é entender: eu não sou nada, eu não sou melhor que o meu irmão é tão pó quanto eu. Se tem alguém que deve ter proeminência nessa igreja, não sou eu. Pode ser outra pessoa, mas eu não. Eu sei o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou carente de Deus. Eu sou pó.
Aí o outro diz a mesma coisa. E assim a igreja é. A pergunta é por que Jesus fez isso? Olha o versículo 8. O terceiro degrau que ele desceu. Ele abriu mão das prerrogativas divinas. Segundo, assumiu a forma de servo. Terceiro, obedeceu até a morte de cruz. Como homem, Jesus se humilhou ainda mais. E ele se ofereceu à pior morte da época, a morte de cruz. Como um amaldiçoado para os judeus e como um escândalo para os gregos. A pergunta é por que Jesus fez isso? Você lembra de 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4? Paulo resume o Evangelho. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Não foram os pecados dele, foram os nossos. Segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo, por causa de nós, segundo as Escrituras. Jesus morreu naquela cruz, não era por causa dele, era por causa de nós. Ele assumiu sobre si o nosso pecado, os castigos que nós merecíamos. Então a cruz não era uma questão entre Jesus e você. A cruz não era uma questão entre Jesus e o pecado. Não era uma questão entre Jesus e o mundo. Não era uma questão entre Jesus e o diabo. Todos estes estavam apenas observando. A cruz é uma questão entre Jesus e Deus. Jesus voluntariamente assumindo sobre si o nosso castigo diante de Deus. Ele diz, eu pago a conta deles. E o diabo é só um espectador. Ele achou que tinha vencido, colocado o Filho de Deus numa cruz. Ele fez exatamente o que o Pai queria. E ali, ele entrega o seu espírito, depois de sofrer toda a ira de Deus. E ao terceiro dia, Deus valida o sacrifício dele e diz, eu aceito. Está pago. Está quitado. E como Deus prova isso? Ressuscitando Jesus dentre os mortos, pelo mesmo Espírito que o capacitou a cumprir a sua obra. Nós só seremos capazes de fazer o que é certo, porque sabemos o que é certo, se nós desejarmos fazer isso, e nós só desejaremos se olharmos para o nosso Salvador. Ele abriu mão da sua posição, ele não precisava de nada disso, ele continuaria sendo Deus, ele se humilhou assumindo a nossa forma de escravos, de servos, o Criador se fez criatura, e ele entregou-se à morte para a nossa redenção. Como a gente responde a isso? Como a gente responde a isso? A gente responde dizendo, eu não sou nada, a minha condição é de humilhado, eu creio nesse sacrifício, eu quero essa salvação, e eu quero agradecer, imitando a sua atitude. Eu quero querer, porque olha o que o meu Senhor fez por mim. Fazer a vontade de Deus não é algo romântico, não. É a crucificação do eu. Por isso que quando Jesus chamou cada um de nós, Ele disse, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você não negou a si mesmo, se você não tomou sua cruz, não dá para seguir Jesus. Esse sermão vai parecer escandaloso para você. O texto termina, versículos 9 a 11, mostrando o resultado da obra de Jesus. Por isso, também, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está a resposta do Pai, diante da frônesis de Cristo. O sentimento e a atitude, porque Ele quis fazer isso. Ele diz, por isso o Pai, Deus também o exaltou sobremaneira. A palavrinha aqui traz a ideia de colocou Ele na mais alta altura. Se existe algum lugar mais alto, foi lá que Deus colocou Cristo. Não há nada acima, não há majestade que Jesus não tenha assumido. Deus lhe concedeu a mais alta, a máxima altura, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus colocou Jesus na posição de chefe, líder sobre tudo e todos. Como Ele fez isso? A gente sabe, através da ressurreição. Lembra que Jesus desceu 3 passos? Então o Pai vem, Jesus entregou o Espírito confiando no Pai. O Pai vem e Ele tira da sepultura. Lembra que Ele obedeceu até a morte de cruz?
Foi o terceiro degrau. Ele coloca Jesus, levanta Jesus do terceiro degrau. Jesus sendo homem, ele não tira essa figura humana de Jesus. Jesus agora tem um corpo, com as marcas da crucificação, mas ele sobe no segundo degrau, ele deixa de ser humilhado e mortal. Continua na figura humana, mas agora não morre mais. E ele o ascendeu novamente ao posto de autoridade que ele tinha desde a eternidade, sobre tudo e todos. O Pai fez isso em resposta a Jesus. Jesus poderia ter dito, eu sou rei, não vou fazer nada disso e vou continuar sendo rei. Mas por amor a nós, ele desceu essa escada e Deus o colocou de volta lá, e trazendo consigo cada um de nós. Nós estamos em Cristo. Ele veio para nos tirar do terceiro degrau, da morte, da condenação, do inferno. E Deus nos levou junto com Cristo até esse posto de autoridade. É lá que nós estamos. Isso significa que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Nós já temos perdão dos pecados. Nós somos salvos. E aí os versículos 10 e 11 mostram os propósitos disso. Por que Deus exaltou Jesus? Primeiro, versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, os anjos. Na terra, os homens. Debaixo da terra, os demônios. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Segundo propósito, versículo 11, e toda língua confesse, toda língua reconheça publicamente, professe aquilo que está vendo. Hoje as pessoas não veem Jesus entronizado, você não vê, é pelos olhos da fé que a gente acredita nisso. Mas um dia todos nós veremos, os crentes, os descrentes, os anjos, os demônios, todos os seres verão, e todos os seres proclamarão o que estão vendo. Todos os seres dirão, Jesus Cristo é Senhor. Todos verão isso e todos dirão. Nós temos o privilégio de hoje dizer isso já, mesmo sem ter visto. Bem-aventurados são vocês que não viram, mas creem. Senhor é a palavra grega, é a tradução da palavra grega Kyrios. Kyrios, só César recebia esse título. Kyrios significa, no contexto romano, o imperador, o rei do mundo. Mas no contexto judaico, foi a palavrinha usada para traduzir Senhor do Antigo Testamento. Lembra o Senhor em caixa alta, em letra maiúscula do Antigo Testamento? É o Deus que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, o Deus da aliança. E Deus, através desse texto, está dizendo que Jesus foi elevado à posição de Senhor. Ele é Deus. O próprio Deus o colocou nessa posição. Ele é Senhor e toda língua confessará. Gregos confessarão, romanos confessarão, brasileiros confessarão, russos confessarão, chineses confessarão. Mas não só, gentios confessarão, judeus confessarão. Eles naquele dia se prostrarão diante de Jesus e vão ter que dizer com todas as letras, Ele é o Messias e nós não reconhecemos. Nós podemos adiantar esse dia, hoje nos dobrando diante dEle, todo joelho se dobrando diante dEle e dizendo, o Senhor é Senhor da minha vida, faça em mim o que Tu queres, se o que o Senhor quer, diante do Teu alto sacrifício, naquela cruz para me redimir, se o Senhor quer que eu aprenda a conviver com o esquisito do meu lado, eu vou me esforçar, e eu sei que o Senhor vai me capacitar a isso. O final do versículo 11 diz o propósito de todo esse pacote. Joelhos dobrados, línguas confessando, Jesus Cristo é Senhor. Olha o final do versículo 11. Para a glória de Deus Pai. No final das contas, só Deus merece o louvor e a honra por tudo isso. Não nós, essa é vã glória. Essa não serve para nada, mas essa aqui é a que importa. A obra de Jesus, a nossa salvação, a adoração a Cristo, tudo isso redunda em glória ao Pai. Nós não estamos errados em nos prostrar diante do Senhor Jesus. O Pai quer que isso aconteça. E quando nós adoramos o Cristo exaltado, nós estamos glorificando ao Pai do céu. Mas quando não fazemos isso, o Pai não está recebendo toda a glória. Quando uma igreja centraliza o seu culto em adoração ao Espírito, como se o Espírito estivesse assentado no trono do universo, essa igreja não está adorando o Pai como deveria. Porque o trabalho do Espírito no corpo é conduzir o corpo, a igreja toda, a se prostrar aos pés daquele que está sentado sobre o trono. O Espírito é o Espírito de Cristo em nós, nos conduzindo à adoração ao próprio Cristo exaltado.
E quando Cristo é exaltado, é glorificado por nós, é adorado por nós, nas orações, nos cânticos, ao ouvir a exposição da palavra, ao contemplarmos Cristo em cada passagem da Escritura, quando Cristo é exaltado, o Pai é exaltado, Deus recebe a glória. Essa é a dinâmica da igreja. O Espírito nos conduz aos pés de Cristo, e quando isso acontece, o Pai é glorificado. Toda a Trindade está envolvida. Será que não vale a pena nos esforçarmos pela unidade? Se tudo isso que eu falei não fosse suficiente, eu quero finalizar com o capítulo 3 de Filipenses. Versículos 20 e 21. Porque talvez você esteja pensando assim, bom, o trabalho com Jesus foi o seguinte, ele abriu mão de ser Deus, ou de usar as prerrogativas divinas, ele se humilhou em forma humana, e ele se tornou servo e obedeceu até a morte. Ok, aí Deus veio, pegou ele, tirou do terceiro degrau, passou pelo segundo e levou para o primeiro de novo. Aí você fala, então o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Por quê? Se eu descer os degraus, um dia, os humilhados serão exaltados, a minha vitória vai ter sabor de mel. Não, resposta errada, você não entendeu o texto. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Você está em Cristo, Cristo fez todo o trabalho, Deus exaltou a Cristo, mas olha o que você ganha. Você não merecia nada, não merecia que Deus se tornasse homem, não merecia que Ele morresse naquela cruz, merecia condenação, mas Ele fez tudo isso por amor. E uma vez que isso acontece com Ele, olha onde nós estamos, versículos 20 e 21 do capítulo 3. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Não seremos como Jesus, não tem 2 ou 3 lugares no trono do universo, só tem um lugar. Nós estaremos ali dobrados diante dEle, servindo a Ele por toda a eternidade. Mas faremos isso com um corpo igual ao dEle, um corpo glorificado. Jesus assumiu a figura humana, para ser humano por toda a eternidade. Nós veremos Jesus, nós tocaremos em Jesus, e Ele tocará em nós. Ele enxugará cada lágrima desse corpo seu, ferido, machucado, dolorido. Depois de tantas batalhas ao longo dessa jornada, um novo corpo, sem dor, sem lágrima. A morte não mais será um inimigo, ela terá sido vencida. Um dia estaremos lá, não como senhores do universo, mas como servos desse Senhor, com um corpo preparado para adorá-lo. É por isso que vale a pena nos esforçarmos pela unidade, porque ela já foi conquistada por nós na cruz. Amém? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Como é o final? E expressando a glória do Senhor. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo encorajamento que flui dela. Te exaltamos pelo Evangelho, e que o Evangelho seja o combustível único e suficiente, como ele é, para inflamar essa igreja ao amor e às boas obras, e principalmente a vida de unidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.